Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Fabrício Freitas, lá do Distrito Federal, Brasília, cujo nome é A Ressurreição dos Mortos. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Vocês sabem então que não fui eu quem escrevi o texto, nem ajudei. Quem escreveu foi o irmão Fabrício Freitas. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Como tenho pedido todos os dias, faço de novo aqui, que você possa, assim, compartilhar esse vídeo de forma que ele possa ser multiplicado, né? Que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus, que as pessoas possam ser edificadas por ela, aqueles que não conhecem a Jesus possam vir a conhecê-lo e aqueles que conhecem a Jesus possam ver como é bom todos os dias lermos a palavra, tá bom? Peço também que vocês se inscrevam no canal se não se inscreveram, façam comentários e acionem o sininho. Todos os dias nós fazemos um devocional, porque todos os dias a gente tem que ler a palavra. Porque ler a Bíblia é como banho, tem que ser feito todos os dias, tá bom? Vamos orar? Ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos que nos ensines hoje a respeito da ressurreição dos mortos, que possamos compreender o valor de tudo isso que o Senhor fez por nós. É em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos aprender alguma coisa sobre a ressurreição dos mortos e quem vai dar o tom é o saduceu, né? Os saduceus, que eram, assim como os fariseus, eram grupos influentes, né, no judaísmo. Então, os saduceus, diferente dos fariseus, eles eram de uma classe social diferente, né? Eles pertenciam à elite sacerdotal, à elite aristocrática de Jerusalém. Eles eram mais ligados ao templo e aos rituais, eles davam ênfase à Torá, a Torá escrita, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Já os fariseus, eles além do Torá, eles também respeitavam aquilo que era passado de boca em boca, né, a tradição oral. Os saduceus, eles negavam de qualquer jeito que havia a ressurreição dos mortos, eles negavam anjos, eles negavam espíritos, e os fariseus acreditavam nisso. Então eles rejeitavam totalmente a tradição oral, que eram tão valorizadas pelos fariseus. E eles tinham uma forte influência, uma forte ligação com o poder romano, que ocupavam altos cargos no Sinédrio, lá no Conselho Religioso e Político. Então, era importante, quando um saduceu falava, o povo ficava atento, né? Porque eram pessoas importantes. Então, hoje nós vamos ler Lucas 20, de 27 a 40, que é um momento bem bacana de confronto teológico entre Jesus Cristo e os saduceus, né? Com essas crenças todas que eu acabei de falar para vocês. Eles não acreditavam em ressurreição. E aí, o que eles tentam? Dar uma sacaneada em Jesus Cristo, colocar ele numa situação que eles tinham certeza que ele não ia conseguir sair. E aí, eles dão uma de louco e falam assim: então, imagine que uma pessoa tem um monte de marido aqui, casa, morre, fica viúvo, casa de novo. Como é que vai ser se tiver ressurreição? Tentando tirar um sarro de Jesus, né? Colocar ele numa situação difícil. E Jesus dá uma resposta bem profunda e coloca os saduceus no lugar deles, né? E Jesus vai dizer que mesmo que alguém se case várias vezes aqui e depois de morrer ressuscitar, isso não vai ter problema nenhum. Porque lá no céu, a gente vai ser como anjo, não vai ficar se preocupando com coisas carnais, né? Ele vai reforçar que a vida após morte é como quando Moisés está ali em contato com essa sarça ardente, que Deus fala: olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
né? É um Deus de pessoas vivas. Então, Deus não é um Deus morto, mas de vivos. E Ele quer que todo mundo viva também, né? Então, essa passagem que nós vamos ler vai nos convidar a estar atento na visão sobre a eternidade. Jesus vai mostrar pra gente que a vida futura, ela vai além dessas estruturas humanas que nós temos, né? E que a ressurreição é realmente uma realidade viva para Deus. Então, vamos ler agora Lucas 20, de 27 a 40. E diz assim, ó. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem filhos. E tomou-a o segundo por mulher, e ele morreu sem filhos. E tomou-a o terceiro, igualmente também os 7, e morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo-lhe Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição entre os mortos, nem hão de casar, nem de se dar em casamento. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais a anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar também, o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. É bem incrível essa passagem, né, irmãos? Bom, o irmão Fabrício Freitas, que escreveu o texto A Ressurreição dos Mortos, ele escolheu o versículo 38, que diz: Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Bom, aí a pergunta que não quer calar é: você já pensou o que acontece depois da morte? O que acontece depois que a gente parte desse mundo? Cada um tem uma opinião, né? Mas é uma questão que afeta todo mundo, porque todos nós vamos morrer, não tem jeito, né? E nesse texto que a gente acabou de ler, a gente encontra esse grupo religioso saduceus desafiando a Jesus Cristo, né? E desafiando essa crença de que há vida após a morte. Os saduceus não acreditavam na ressurreição e estavam ali querendo ridicularizar Jesus, né? Eles estavam questionando Jesus com uma história fictícia, uma história de mentirinha, sobre uma mulher que se casou 7 vezes. Então, eles queriam que Jesus se desse mal na explicação, né? E que a ideia da ressurreição fosse ridicularizada. Mas Jesus explicou que na vida eterna não tem casamento, não nada aqui como a gente conhece, pois a gente vai viver de um jeito totalmente diferente. Uma vida transformada pela presença de Deus. Jesus mostrou para eles que a vida após a morte é uma existência gloriosa e real para aqueles que creem, né, nele, Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, hoje é a sexta-feira com Cristo, né, que a gente sempre faz uma oração específica de acordo com aquilo que a gente estudou. Se você está em busca de uma esperança que não morre, uma esperança viva, uma esperança duradoura e de resposta definitiva sobre o que vem depois da morte, Jesus Cristo oferece para você uma promessa de vida verdadeira. Coloque sua confiança em Jesus e experimente, assim como eu tenho certeza, experimente você também a certeza de uma ressurreição gloriosa. Ora comigo agora. Pai, permita-me provar da sua salvação e da certeza da vida eterna. Creio que Cristo é o seu Filho
que veio à terra para me salvar. Ajude-me a confiar nele. Amém. Então, esta oração é para você, que ainda até então não tinha se posicionado ao lado de Jesus Cristo. Então, esta oração vai fazer com que você converse com Deus e diga para ele: sim, eu acredito no seu sacrifício, na sua ressurreição, e eu creio que um dia o Senhor virá me buscar. Bom, então agora eu vou terminar, deixando aqui o quê, ó? Meu abraço diário de ursa. Ó, irmãos, eu quero que você se lembre que para nós, que cremos na ressurreição dos mortos, para nós é super possível abraçar, então não deixe de abraçar. Lembra que você também tem um versículo para decorar esse ano, que é o Salmo 25:12, que diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora sim, agora eu vou terminar deixando a frase que tenho deixado todos os dias, que é uma frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.